Sabe, amados, toda a nossa vida, presente, futuro, ela depende de nós amarmos ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Nós precisamos ter a coragem e tomar a decisão de sermos radicais em adorar o Senhor, em buscar somente aquilo que agrada o Senhor, a estar completamente no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor. E quando nós buscamos intimidade com o Senhor, Ele vai se revelando a nós, Ele vai se mostrando a nós, e nós vamos sendo curados, nós vamos sendo transformados completamente, em todas as áreas da nossa vida, que nós precisamos dessa transformação. E as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a perceber como ela está mudado, como ele está mudado. Isso tudo vem através da intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Intimidade, o que é intimidade? Intimidade é um sentimento profundo de proximidade. Nós nos tornamos próximos. É um sentimento profundo de conexão. Nós nos tornamos conectados, familiarizados. Isso é intimidade. Se tornar conectado, próximo, se sentir de casa. E a intimidade, ela envolve um grau de abertura muito grande da nossa parte. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos confiar. Envolve um grau muito grande também de compreensão do outro, de aceitação entre essas pessoas que estão se tornando íntimas. Desejo de ter uma nova experiência, mas de uma maneira real, de uma maneira sincera, de uma maneira que tenha um significado importante. A intimidade, ela nunca deixa de lado o respeito ao outro. Por mais íntimo que eu seja, eu não vou faltar o respeito com a outra pessoa. Eu queria falar aqui sobre alguns tipos de intimidade que nós precisamos, ter, buscar. Isso é bom demais. O homem é um ser trino, Nós somos espírito, alma e corpo. Então nós somos um espírito que governa uma alma que governa o corpo. Então o homem é essa trilogia. E nós precisamos buscar intimidade em todas essas áreas da nossa vida. A intimidade no físico, no corpo, o toque físico, incluindo abraços, beijos, carícias, Para aqueles que já receberam a bênção do casamento, as relações sexuais, Isso é ter intimidade na primeira função do homem, que é o corpo. Uma forma de expressar o afeto, o amor, uma conexão física. A outra parte é a alma do homem. Nós precisamos buscar intimidade emocional, compartilhar sentimentos, preocupações, pensamentos íntimos com outra pessoa. Nós precisamos aprender e crer, a confiar nas pessoas, mesmo aqueles que já sofreram muito traição. Nós precisamos novamente buscar alguém para nós confiarmos, para nós termos essa intimidade emocional, para que a gente possa se sentir apoiado, valorizado, compreendido, completo. É muito importante isso para a mulher, para o homem, para o ser humano. Isso é muito importante. E outro grau de intimidade, outro tipo de intimidade é a intimidade espiritual. É o nosso espírito. É a conexão que nós temos, a comunhão que nós temos com Deus. Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo, o Deus Criador, o Deus amigo. Então, ter intimidade é fundamental nos relacionamentos saudáveis e significativos. E esse relacionamento ele se torna duradouro quando nós temos essa intimidade. Essa intimidade ela gera laços emocionais, afetivos, sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a alguém. Isso é bom, não é? Nós pertencemos a alguém. Mas, para a gente chegar a ser íntimo de alguém, nós precisamos investir tempo. Né? Entre aspas, gastar tempo, se esforçar, se comunicar, uma comunicação aberta, honesta e um compromisso mútuo de confiança e respeito. E quando se trata de Deus, nós percebemos que existem também diferentes níveis de intimidade que nós podemos ter com Deus, né? Existe uma canção que fala assim: quanto mais te busco, mais te encontro, e quanto mais te encontro, mais eu te amo, né? Uma canção que a gente canta aqui na igreja. Você já pensou nesse tipo de intimidade com o Senhor? Eu sei que aqui tem pessoas que já ouviram bastante sobre esses níveis de intimidade, mas para outras vai ser a primeira vez que vai ouvir isso. E aqueles que já ouviu, presta muita atenção, onde você, hoje, depois de você ouvir tanto sobre isso, onde você se enquadra nesses níveis de intimidade com Deus, né? Ter mais intimidade com Deus, ou como desenvolver uma intimidade mais profunda com Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito homem. Na Bíblia nós vemos muitos exemplos disso de intimidade. No Antigo Testamento, nós conhecemos homens que tinham muita intimidade com Deus. Alguém me lembra um nome? Quem? Abraão. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, sai dessa terra e vai para onde eu te mostrar. E Abraão então pegou sua esposa, alguns bens e partiu. A intimidade que Abraão tinha com Deus era tremenda. Qual um outro que tinha intimidade com Deus? Demais. Moisés. Moisés, meu Deus, que homem para ter intimidade com Deus. Ele negociava com Deus. Quando Deus ia mandar as pragas, ele negociava: Senhor, olha isso, aquilo. Moisés, um homem que tinha muita intimidade com Deus. E um outro homem, chamado Elias, tinha tanta intimidade com Deus, que ele não conheceu a morte. Veio uma carruagem de fogo buscá-lo aqui, e ele foi para o céu. Isso é ter muita intimidade. Tem um outro também na Bíblia que chama Enoque. É outro também que tinha muita intimidade com Deus. De repente, ninguém mais viu Enoque. Ele foi para junto do Pai, né? Agora hoje, eu queria detalhar em alguns minutos, um pouco mais dessa intimidade, mas daqueles que andaram com Jesus e trazendo para os nossos dias. Então, o Novo Testamento, amém? Então nós vamos falar de 5 diferentes níveis de intimidade que as pessoas tinham com Jesus na época em que Jesus esteve aqui conosco, e quero também trazer para os nossos dias esses níveis de intimidade. E eu vou começar pelo nível mais fraco de intimidade. Vou chamar de nível 5, ok? O mais forte é nível 1. Então, nível 5 de intimidade. Abra para mim Marcos, capítulo 3, verso 7. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7, fala de uma multidão, muita gente. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar,
e uma grande multidão, quem? Grande multidão, vinda da Galileia, essa tradução não fala, mas vindo também da Judéia, o seguia. Então uma grande multidão, vindo da Galileia e da Judéia, seguia Jesus. E Jesus então se retirou com os discípulos para o mar, entrou no barquinho e saiu. Então aqui deixa muito claro que existia uma multidão. E quando Jesus exerceu o seu ministério de 3 anos aqui na terra, multidões se reuniam para quê? Para serem curadas, para ouvirem as palavras de Jesus. Porém, essa grande multidão mal o conhecia muito pouco de Jesus. Essa multidão estava sempre atrás de Jesus e somente impressionada com o que Jesus podia fazer. Vamos ver nos dias de hoje, uma multidão que vai atrás de cura, de milagres, ou uma multidão de curiosos, ou uma multidão que quer criticar, uma multidão que quer falar mal, uma multidão que quer dizer crucifica-o. Então se nós estivermos nessa multidão, muitas distrações vão nos afastar do Senhor. Nós vamos perder o foco de Jesus. Porque na hora que Jesus foi levantado no madeiro, na hora que ele foi pregado naquela cruz, onde estava a multidão? Vazou, foi embora. Então esse é o 5º nível de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Multidão. Não queira estar na multidão. Não queira estar na multidão. A multidão pode ser salva, com certeza. Aqueles dentro da multidão que se entregam a Jesus, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, e que seguem uma vida, uma vida água com açúcar, pode ser salvo, pode ser salvo. Então entre a multidão existem aqueles que também são salvos. E eu queria dizer uma coisa para você: se você hoje se encontra nesse nível, no nível 5 de multidão, esse é um lugar que te favorece também a descobrir novas coisas, descobrir o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. E aqui talvez que a gente dê um primeiro passo para a nossa caminhada, onde muitas vezes nós sentimos, pela primeira vez, o que é ser verdadeiramente queridos e amados. Talvez dentro da multidão a gente ouça alguma palavra que nos mostre: você é querido, você é querida, você é amada. Querido, querida, nessa noite, se você se encontra nesse nível, pense um pouco. Entregue sua vida por completo a Deus. E essa será a melhor opção, a melhor decisão que você pode tomar. Eu quero falar de um outro nível. Existem outros níveis, esse é apenas o começo, um nível de iniciar um relacionamento com Deus, é ir atrás do que Jesus tem falado. O outro nível, nível 4, vai melhorar. O nível 4, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 10, verso 1. Então, o nível 5, a multidão. O nível 4, nós vamos falar de 72 discípulos, ou 70, em algumas versões está 72, nessa que nós vamos ler está 72, na Almeida Corrigida e Fiel está 70, mas tudo bem, não há problema nenhum. Então, aqui fala dos discípulos, aqueles companheiros, aqueles alunos matriculados na escola do Mestre Jesus. Então lá naquele tempo, diz assim Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele, Jesus, estava prestes a ir. Então Jesus tinha 72 homens, discípulos, entre eles tinha mulheres,
E Jesus então ensinava aqueles 72, e Jesus enviava. Eles tinham um relacionamento, um nível mais próximo de intimidade. Os discípulos de Jesus, companheiros, os alunos que eram matriculados na escola desse mestre. E muita gente, muitos de nós até acham que os discípulos eram só 12. Não, eram muito mais. O número de discípulos que Jesus tinha passava dos 70, eram até mais. Esses 72 foram os escolhidos naquela ocasião. Caminhavam com ele, tinham conhecimento suficiente do que ele ensinava, para poder levar também ensino a outros. Esse então é o outro nível de intimidade. Jesus, ele escolhe 70 para anunciar o evangelho do reino. E o que acontece com esses que são escolhidos para anunciar o evangelho do reino? Lá em Lucas 10, 17, depois que Jesus os mandou 2 a 2 para irem na frente dele, proclamando a verdade, falando do reino, olha o que aconteceu. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Isso é maravilhoso. Esse é o nível 4 de intimidade com o Senhor, e já é maravilhoso. Quantos de nós aqui já orou por alguém e se alguém foi curado? Quantos de nós aqui já orou por alguém e essa pessoa teve paz? Quantos? Eu tenho certeza que muitos. Muitos aqui. Levou uma palavra, levou algo de Jesus para outra pessoa, convidou alguém para vir num culto, numa igreja. Esses fazem parte do 4º nível de intimidade com o Senhor. Com certeza, esse nível, ele está acima do 5º nível, que é a grande multidão. Agora eu queria dizer uma coisa para você: se você está nesse nível, se esforce para aprender mais sobre o Senhor Jesus. Se esforce para aprender mais sobre a base da fé cristã que nós cremos. Mas eu vou ser mais rápido, e é possível nós estarmos ainda num nível melhor. Então eu vou para o 3º nível. 3º nível, os 12. Agora sim, os 12 apóstolos, os 12 discípulos mais chegados. Marcos capítulo 3, verso 9. Aí eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. E Jesus disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele. Olha que interessante. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barco, junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. O que isso tem a ver, né? Os 12, Jesus pediu: olha, deixa sempre um cantinho aí reservado para nós. Deixa sempre um barquinho, para que em qualquer momento a gente consiga dar uma escapada, dar uma fugida. Coisa linda, não? E eu fique só com vocês. Vamos continuar? Marcos 4, 10, 11. Marcos capítulo 4, verso 10 e 11. Aí Jesus, aconteceu exatamente isso. Quando Jesus, ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele, Jesus, lhes disse: a vocês, apontando os 12, foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Aqueles do 3º nível, os 12, que andavam mais com Jesus, que tinham um barquinho sempre esperando para eles passarem para o outro lado da margem, só com Jesus. Sabe aquele churrasquinho que você faz e convida só uma meia dúzia de pessoas? São pessoas selecionadas. Era isso que Jesus fazia.
ele tinha 12, que naqueles momentos particulares, Jesus queria estar com eles. E para eles, Jesus revelava os grandes segredos. Nesse verso que nós lemos, Jesus havia dispensado toda a multidão, mandado embora a multidão, e ficou apenas com os discípulos, os 12. Enquanto a multidão só ouvia parábolas, as historinhas que Jesus contava, os discípulos, os 12, conheciam os segredos, os significados daquelas parábolas. E é isso que o Espírito Santo faz até hoje com a gente. Quando nós, que buscamos mais o Senhor, que queremos um nível de intimidade maior que Ele, quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor vem e nos revela coisas, salta aos olhos, a mensagem sai da Bíblia e vem até a gente, e a gente fala, uau, que coisa tremenda, que maravilha. Então, nós queremos simplesmente ser abençoados, ou nós queremos conhecer Jesus? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha que você faz. Ninguém faz essa escolha por você. Então Jesus aqui, ele tinha 12 discípulos que andavam mais próximos dele. Eles foram escolhidos pelo próprio Jesus. A gente vê aqui nos evangelhos como foi cada um. A gente vê no seriado The Chosen, como foi cada um, que coisa linda. Eles foram, cada um deles, escolhidos pelo próprio Jesus para ser a base da igreja de Jesus Cristo. E foram esses homens, que foram conhecidos como os 12 apóstolos, que levaram o evangelho para todo mundo e foram os líderes da igreja primitiva. Esse nível de intimidade, nós passamos a conhecer. Nesse nível de intimidade, nós passamos a conhecer segredos de Deus. Lá em Jeremias 33, verso 3, diz assim que, clama a mim, e eu te revelarei, eu te responderei, segredos que ninguém ainda conhece. Isso é maravilhoso, né? Nós temos uma revelação mais profunda de quem é Jesus, né? Domingo passado o pastor Peterson pregou sobre quem é Jesus. E nós vamos tendo a revelação de quem é Jesus. Esses 12 homens que andavam com Jesus, eram aqueles que não só andavam, caminhavam com Jesus, mas também comiam, dormiam, estavam sempre juntos de Jesus. E essas pessoas são aquelas que Jesus confia à sua igreja. Quantos de nós aqui o Senhor tem confiado a igreja, as pessoas dele para nós? Quantos aqui vão bater lá na sua porta? Quantos aqui vão lá no seu escritório, na sua mesa da fábrica, seja onde for, para ouvir alguma coisa de Jesus, de você? São esses que o Senhor confia, essas pessoas, lá na academia. São esses que Jesus confia a igreja dele, porque essas pessoas vão ajudar outros irmãos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Que nível delicioso esse. Mas existe um segundo nível. Agora a coisa começa a ficar mais linda. Nesse segundo nível, existiam dos 12, 13. 3. Dos 12, tinham 3. Vamos ver se a gente sabe o nome deles. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Tem até musiquinha para as crianças. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Por que esses 3? Não sei. Talvez eles se dedicavam mais ao Senhor. Você tem se dedicado ao Senhor? Você tem dado prioridade para o Senhor? De verdade? Você tem deixado coisas que talvez sejam coisas que não são erradas,
são maravilhosas, mas que talvez o Senhor fala para você: olha, deixa isso agora e vem comigo. Esses são os 3. Esse é o nível 2. São os mais próximos, os mais chegados, o verdadeiramente estamos junto, para qualquer coisa. Esse nível é tremendo. Pedro, Tiago e João. E olha só o que acontecia com esses 3. Esses 3. Mateus capítulo 17. Eu vou ler do 1 ao 9. Olha o que acontecia com Pedro, Tiago e João. E lembra do barquinho, né? Sempre tinha um barquinho ali esperando. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esse João é irmão de Tiago. E os levou em particular. Uau, você já imaginou? Pega aqui, ó, Fernando. Fernando, Gabriel e Rebeca. Venham comigo, vocês 3, Jesus fala. Meu Deus. E ali, né, em particular, a um alto monte. Jesus subiu com eles no monte. Verso 2. Ali, Jesus foi transfigurado, mudou a figura diante deles. A sua face, a face de Jesus, o rosto de Jesus, brilhou como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Verso 3. E naquele mesmo momento, apareceram diante deles. Por que será que apareceram esses 2? Moisés e Elias. E ali naquele monte, com o rosto transfigurado, brilhante, com as roupas alvas, brancas, resplandecentes, mas Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se quiseres, Jesus, nós podemos fazer 3 tendas. Eles nem pensaram em fazer 6 tendas. Eles pensaram em fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E daquela nuvem dela saiu uma voz, a voz do Pai, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos então prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou. Olha que Jesus fala para os 3, Pedro, Tiago e João: não contem a ninguém o que vocês viram. Puxa, mas e os outros 9? Não contem a ninguém. Até que eu, o Filho do Homem, tenha sido ressuscitado dos mortos. Então existia ali um segredo entre amigos íntimos, intimidade. Então o que aconteceu aqui? Jesus levou apenas os 3 no monte. E esses 3 então puderam ver a glória de Deus. E a esses 3, Pedro, Tiago e João. Você também quer estar nessa? Quer? Eugênio, quem mais quer? Só o Eugênio quer estar nesses 3? Ali também? Você também quer estar nos 3? Também? Só tem lugar para 2. O terceiro já sou eu. A esses 3, Deus confiou esse momento tão especial. E ainda deu uma ordem para eles: não falem nada a ninguém. Então aqui, nesse nível,
Nós chegamos num nível profundo de intimidade com Deus. Embora os 12 fossem as pessoas mais próximas de Jesus, nós vamos ver na Bíblia que os seus amigos mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. E onde quer que Jesus fosse, esses três iam também. Nos bons e nos maus momentos, eles estavam junto do Mestre. Olha só o que Pedro escreveu, um dos três, Pedro, Tiago e João. Olha o que Pedro escreveu 60 anos depois, 70 anos depois da morte de Jesus. 2 Pedro, uma carta que Pedro escreve, a segunda carta de Pedro no capítulo 1, verso 16 e 18. Então Pedro teve toda aquela experiência com Jesus. Olha o que Pedro escreve: de fato, com certeza, não seguimos historinhas, fábulas, engenhosamente inventadas. Nós não seguimos historinhas. Sabe aqueles que pensam que a Bíblia é uma historinha? Que é uma invenção de homens? Então, Pedro fala assim: de fato, com certeza, eu tenho a garantia disso. Não seguimos historinhas, fábulas, engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, olha o que Pedro fala: nós, ele se inclui, nós fomos testemunhas oculares. O que significa uma testemunha ocular? Uma testemunha que zoiou, ela viu com o zóio dela. Lá comprou um óculos novo lá na clínica do Gui e da Pri e enxergaram tudo. Somos testemunhas oculares da sua majestade. Eles viram o Senhor como Rei, como Deus. No verso 17, Pedro fala, ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz que lhe disse, lembra? A voz que Pedro, Tiago e João ouviram lá no alto do monte? Pedro fala aqui depois de 70 anos, este é meu filho amado, em quem me agrado. Pedro lembrou, agora Jesus já foi ressuscitado, agora Pedro pode contar o segredo em forma de carta. Tem coisas, amados, que eu, Camilo, não posso contar para vocês, porque Jesus ainda não permitiu, amém? Então, logo eu conto algumas coisinhas para vocês, né? Mas é segredinho nosso, vocês entendem, né? É coisa nossa, né? De íntimos. Nós mesmos, diz Pedro, ouvimos, no verso 18, nós mesmos ouvimos essa voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Pedro aqui, ele testifica, testemunha 70 anos depois. Então, para você, né, que está aqui me ouvindo, nessa sala, chegar a esse nível de intimidade com Deus, tem que haver muita entrega da sua parte. E não é por mérito nosso, não é porque nós merecemos, mas porque para chegar aqui, nesse nível, é preciso aprender a viver no sobrenatural de Deus e confiar plenamente no Pai. Viver no sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Não é isso? Certeza daquilo que nós esperamos. E a prova daquilo que nós não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós chegarmos nesse nível, nós precisamos aprender a viver no sobrenatural. Sabe o que é viver no sobrenatural? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aí Jesus vem, muda a minha sorte, e nós passamos a ser um milagre. Acho que eu vou compor uma música com parte dessa letra, acho que ficou legal, não ficou? Aquilo que parecia impossível. Então, não é fácil.
isso aí, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Mas os frutos que nós escolhemos por estar nesse nível de intimidade com Deus são muito maiores. Porque nós teremos mais de Deus à medida que nos entregamos a Ele. Amém? Até aqui? Vocês estão sentados? Vamos para o nível 1. Nível 1 de intimidade. Agora é o ápice do relacionamento íntimo com Jesus. Bom, então agora a gente morre e vai para o céu. Daí nós vamos ter esse momento de intimidade com o Senhor, né? Não. O nível 1 aconteceu com um dos três. Os três dos 12 e um dos três. Quem lembra quem? João. João, conhecido como o discípulo amado. Nós vamos comentar onde está isso e por que disso. Esse nível 1 é a noiva de Cristo. A noiva. Quem tem a maior intimidade com o noivo na vida natural? A noiva. Se o noivo foi fiel à sua noiva, aquela noiva, ela terá o momento maior de intimidade com o noivo. Nós, aqueles que estão nesse nível, são a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Não é para qualquer um. Tem a multidão, tem os 72, tem os 12, tem os 3. Agora tem um, que é a noiva de Cristo. Vamos ler Evangelho de João no capítulo 13, verso 23. A Bíblia diz assim: um deles, quantos? Um deles. Está no Evangelho de João, tá? Quem escreveu isso foi João. Então vamos ver. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado, encostado ao lado dele, isso na ceia, na última ceia. E Simão Pedro, que era um dos 3, fez sinais. Para esse discípulo, quem? João, discípulo que Jesus amava. Como quem queria dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo, que ia traí-lo. E inclinando-se para Jesus, João perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: João, é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E Jesus deu o pão molhado no prato para Judas. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Isso aconteceu então na última ceia, com os 12 discípulos, mas foi João quem que recostou a cabeça no peito de Jesus, quem conseguiu ouvir a batida do coração de Jesus. Apenas a ele, Jesus confiou esse segredo. Queridos, esse é, sem dúvida alguma, o maior nível de intimidade que alguém pode chegar, que você pode alcançar em Deus, é o nível do apóstolo João, o nível da noiva. Então, havia uma grande multidão que buscavam os milagres, que gostavam de ouvir Jesus falar, eram até simpatizantes. Entre essa multidão tinham 72, que Jesus ensinava mais de perto, que faziam a obra do Senhor. Entre esses 72 nós tínhamos 12, os 12 apóstolos, as 12 colunas da igreja. Entre esses 12 nós tínhamos 3, Pedro, Tiago e João. E entre esses 3, nós temos aqui o discípulo amado. E a melhor parte, é que o único livro da Bíblia, a Bíblia tem 66 livros, o único livro da Bíblia que fala do discípulo amado, adivinha qual é? Gênesis, Apocalipse e qual? Qual que fala do discípulo amado? João.
Agora, Rebeca, você está aí, né, pensando por quê, não é verdade? Eu vou dizer para você por quê. Isso é mais do que se achar. É mais do que ter uma autoestima altíssima. Sabe o que é isso? Isto é ter a sua identidade firmada em Deus. João tinha a identidade de filho firmada. Ele sabia que ele era filho. E é exatamente isso, mulheres, que vai ser tratado no dia 26 e 27 de abril. A sua identidade de filhas. Quem sabe, saindo daqui, você vai poder escrever um evangelho e vai dizer: a discípula que Jesus amava sou eu. Por que só tinha escrito isso no livro de João? Porque ele tinha a sua identidade resolvida. Ele sabia que era realmente amado do Senhor. Eu também sei disso, que eu sou muito amado do Senhor. Muito, muitíssimo, extremamente amado pelo Senhor. Se você também souber disso, a sua identidade, ela está curada. Porque nós somos exatamente isso. Pedro podia escrever isso, não escreveu. Tiago podia escrever isso, não escreveu. Paulo podia escrever isso, não escreveu. João escreveu. É tremendo, é maravilhoso. E esse é um local, né, de ser filho, onde o primeiro amor, Tahir, nunca morre. Nunca vai embora, nunca. E é o local mais precioso que você pode estar, na presença de Deus, ouvindo as batidas do coração de Deus. Queria saber, o som voltou? Então o louvor, gostaria que se preparasse para tocar a primeira canção que vocês tocaram. É possível? Queridos, nós precisamos tomar uma decisão. Onde nós queremos estar, quem nós queremos ser, quanta intimidade nós queremos ter com Deus, que nível de relacionamento nós queremos ter com Deus. Nós queremos fazer parte dessa multidão? Nós queremos apenas receber bênçãos, como uma criança mimada, me dá, me dá, me dá? Ou nós queremos ser amigos e próximos, a noiva do Senhor? E essa palavra que eu estou ministrando aqui hoje, ela não é uma palavra evangelística, ela não é uma palavra para quem não sabe nada, ela é uma palavra para aqueles que já são salvos, que já conhecem. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de você se posicionar totalmente, se posicionar totalmente. Nós só podemos ser íntimos de quem nós conhecemos profundamente. E só há uma maneira de nós conhecermos o Senhor. É através do estudo da palavra dEle, de ouvir da palavra dEle, de ouvir pregações sobre Ele. Nós precisamos gastar tempo, investir tempo com o Senhor. Queridos, uma vez só por semana, no culto de domingo, é muito pouco. A gente não vai sair da multidão se a gente só fizer isso. É para você vir na igreja todo dia? Não, não é isso que eu estou falando. Nem tem culto todo dia. Mas é todo dia o seu encontro com o Senhor. Todo dia o seu tempo com o Senhor. O Senhor não quer um relacionamento superficial. Você come todo dia. Você bebe água todo dia. Tem pessoas que tomam a cada 10 segundos.
mas pode ser que você não esteja buscando o Senhor como precisa buscar. Então que a nossa oração nessa noite seja que o Senhor Jesus nos leve a um nível mais íntimo de relacionamento com Ele. Queria que você apagasse a luz, feche seus olhos por um momento. Nós falamos em intimidade com o Senhor. No momento que nós temos intimidade com o Senhor, nós também temos autoridade. E às vezes falar coisas que são até pesadas, são fortes, mas que o Senhor toca tremendamente, que é para fazer isso, e nós então, obedientes ao Senhor, ao Espírito Santo, nós fazemos. Buscar mais tempo com o Senhor, gastar mais alguns minutos em adoração, em oração.